Mas afinal, quando eu devo liquidar ou amortizar a minha dívida e quando eu devo investir? Hoje você tem um valor sobrando, você vai lá, você vai amortizar a sua dívida do banco, ou possivelmente liquidar ela, ou você vai começar a investir. Quais pontos devem ser levados em consideração nessa tomada de decisão? Bom, pessoal, vale ressaltar o elevado índice de endividamento que possui hoje no país. Essa notícia eu tirei diretamente do site do Jornal Nacional com data de 16/9, uma notícia atualizada agora de 2025. Um recorde, quase 72 milhões de brasileiros estão inadimplentes. É o maior índice desde que a pesquisa começou em 2015. Vale ressaltar, pessoal, que esse recorde não é de pessoas que possuem dívidas, é pessoas inadimplentes, é pessoas que possuem dívida e não estão pagando essas dívidas em dia. Então é um indicador extremamente significativo que traz uma reflexão para nós. O pessoal está contraindo dívida, mas acima disso eles estão pagando com atraso ou não estão pagando nesse caso. E aqui eu deixo uma sugestão de leitura para vocês, que é o mapa de inadimplência do Serasa. Aqui você terá breves estatísticas para entender como que está o momento atual do nosso país. Então, com dados de julho de 2025, 78,2 milhões de pessoas endividadas, um aumento quando comparado ao mês anterior. Faixa etária das idades. Hoje a maior exposição a dívidas está entre a faixa de 41 e 60 anos, representando a maior fatia da população com nome restrito, com 35,3%. Depois, 26 a 40 anos, acima de 60 e jovem. Em julho, o valor médio de cada acordo realizado na renegociação foi de 736, ok? Para quem busca uma renegociação, podemos perceber que não são valores exorbitantes, na maioria das vezes são valores pequenos, mas que acabam corroendo com o patrimônio, visto que cada vez é cobrado mais juros, você deixa de investir, fica com o nome restrito, isso impede que o seu patrimônio cresça, às vezes por um valor que não é tão alto assim, mas devido ao salário, ao baixo salário hoje do país, quando comparado ao consumo, isso efetivamente, na prática, estamos vendo que acontece de forma corriqueira. Vamos descer um pouco abaixo para ver o que temos mais detalhado. Vamos acessar aqui, baixar o mapa de julho, um PDF para entender. Inadimplência do Brasil, e claro, aqui deixa sugestão para depois você olhar mais com calma. Mas hoje temos 307 milhões de dívidas, 78 milhões de inadimplentes, como vimos, vamos ver o que mais de interessante. Regiões de representatividade. Então, o maior índice de inadimplência hoje está no Amapá, seguido por Distrito Federal, Rio de Janeiro. Então, podemos perceber grandes centros com altos índices de inadimplência. E o menor deles está em Santa Catarina, com 37,91%. A maioria das dívidas está concentrada em bancos e cartões de crédito, seguido por financeiras. Então, de fato, pessoal, a maioria das dívidas hoje encontra-se em cartão, em cheque especial, em dívidas e assim por diante. Ok, aqui já tem as opções de renegociação do Serasa, não vou me adentrar muito. O foco realmente foi trazer essa reflexão e a cada pouco tempo eu mesmo gosto de observar para entender como está esse cenário econômico no país. E de fato, o aumento da inadimplência está seguindo. Se você me acompanha, se você vê as análises que eu faço, por exemplo, de bancos, do setor bancário, analisando as ações e os balanços, vocês também já devem ter percebido que a maioria dos bancos vem tendo uma consequência negativa devido ao aumento também na inadimplência do setor bancário, que convenhamos, é o principal fator de exposição hoje à inadimplência para a população brasileira. Mas então já vimos os principais dados. Quando que de fato vale a pena investir ou amortizar? Eu particularmente eu tenho duas opções de escolhas. A primeira dela que é a diferença de custo, é você entender qual que é o custo da sua dívida e qual que é o potencial de retorno que você teria na sua aplicação financeira. Vou dar um exemplo muito comum que até mesmo vários seguidores já me pediram. Quem possui financiamento imobiliário. Supondo que você contraiu um financiamento imobiliário em meados de 2020, 2021, onde a taxa Selic chegou ao patamar mínimo de 2%. Na época, financiamentos imobiliários possuíam uma taxa de juros anual muito abaixo comparado à taxa de hoje. Então, se você contraiu um financiamento na época, supondo que com uma taxa de juros de 6% ao ano, que hoje é uma taxa basicamente impossível de ser alcançada, visto que a média de taxa de juros de financiamento hoje gira acima de 12, 13, 14%, quando olhamos a Selic no patamar que está
atualmente. Se você contraiu um financiamento com 6% lá atrás, hoje você pode investir o seu patrimônio e receber uma taxa aí de 14% ao ano, vamos arredondar. Nesse exemplo hipotético, particularmente, eu não te sugeriria você liquidar o seu financiamento imobiliário, porque você tem um custo da dívida muito mais baixo do que você está recebendo de rendimento. Então, valeria a pena você guardar esse dinheiro, receber 14% de rendimento, por exemplo, e usar parte desse rendimento para pagar a sua dívida, que ainda assim você teria essa diferença de taxa como sendo seu lucro. Claro que o contrário também é válido, pessoal. Dívidas, por exemplo, de cartão de crédito ou de juros do limite da conta, de cheque especial, são as maiores taxas de mercado, isso indiferente do banco que você atua. Então, se você possui um cartão de crédito em atraso, com certeza é mais viável você liquidar esse cartão de crédito antes de começar a investir. Então, a diferença de custo é uma continha básica que você tem que fazer. O custo é de oportunidade. Se eu for investir, eu vou ganhar uma taxa de juros maior que o meu financiamento, que o meu empréstimo, sim, a taxa do investimento será maior que a taxa do empréstimo. Então, quem sabe pode valer a pena. Mas aí chegamos no segundo fator, que é razão e emoção. Muita gente acaba se deixando levar pela emoção. Nesse caso, se você não liquidar ou amortizar a sua dívida, você efetivamente vai fazer aportes todos os meses, por exemplo, ou vai ter uma constância, uma disciplina para fazer esse investimento de forma constante? Não são todos que fazem isso. Então, se é para você acabar gastando o valor ao invés de investir, eu sugiro você liquidar a sua operação, mesmo que for uma taxa de juros bem abaixo da média atual. O que acontece é que muita gente faz aquele seguinte pensamento: não vou liquidar porque a taxa é uma taxa barata, mas ao mesmo tempo acaba não investindo e esse dinheiro acaba sumindo do seu orçamento mensal e você não faz nenhum nem outro. Se você não tem disciplina para pegar esse valor que você iria usar para amortizar e efetivamente aplicar para ter essa rentabilidade, eu sugiro você ir lá e amortizar ou liquidar a sua dívida, que com certeza, pelo menos ali você terá um benefício de estar liquidando ela de forma antecipada. E aqui, fazendo um breve comparativo para vocês, eu trouxe, por exemplo, a média do CDI nos últimos meses, que o CDI basicamente é o principal indicador da renda fixa. Se você for aplicar o seu valor em renda fixa, você terá aproximadamente esse retorno semelhante ao CDI. Por exemplo, agora no mês de agosto de 2025, o CDI teve um fechamento de 1,16, julho 1,28, então ele vem desde abril tendo um retorno acima de 1%. De forma resumida, pessoal, um cálculo de padeiro. Se a tua dívida financeira no teu banco, qualquer dívida que seja, cartão de crédito, limite de conta, juros, financiamento imobiliário, financiamento de veículo, empréstimo pessoal, qualquer um, a dívida tem um custo acima de 1,10, acima de 1% ao mês, eu particularmente iria te sugerir para você amortizar. Porque no mínimo a tua dívida ela tem que ser menor que o CDI para você aportar em renda fixa. E mesmo assim, se a diferença for pouca, eu também sugiro você liquidar a dívida para você trabalhar com a sua consciência mais tranquila, sabendo que você não tem dívidas a honrar. Eu, nesse caso, eu só iria investir se o custo da minha dívida fosse 0,9 para baixo. Acima disso, eu particularmente já iria começar a amortizar. Mas claro, são casos e casos. Lembrando sempre da razão e emoção e também sem deixar de lado a nossa reserva de emergência que comentamos lá atrás. Aqui eu não entrei no caso, mas a reserva de emergência ela é necessária, indiferente se você tem dívidas ou não. Mesmo que sua dívida, a não ser que for um cartão de crédito ou um cheque especial, que a dívida é de 10% ao mês, aí eu aconselho você liquidar de cara, mesmo sem ter reserva de emergência, porque é um juros extremamente alto quando comparamos aos juros das aplicações financeiras que você recebe. Mas tirando esses dois casos, se você tem uma operação de crédito de 2%, 3%, 4% que for, mesmo assim eu aconselho você ter pelo menos um pequeno valor em reserva de emergência, caso venha precisar de uma emergência. Então, nesse caso, você faz um pequeno acúmulo de patrimônio em renda fixa, mesmo ganhando um CDI abaixo do custo da dívida, mas pelo menos você tem esse dinheirinho guardado para caso necessitar de liquidez, de curto prazo. Posteriormente, sim, você pode seguir adiante, continuando a amortizar a sua dívida. E outro comparativo que eu também gosto de fazer diretamente no site do Bacen, é um dado totalmente público que vale a pena você acompanhar, é as taxas médias dos empréstimos nas instituições financeiras. Então, por exemplo, você pode vir no Google, digitar taxas de empréstimos bancários, terá alguns anúncios patrocinados, claro, de bancos, mas se você descer, tem o link direto do Banco Central.
Se você clicar, terá acesso às principais taxas de juros de empréstimos e financiamentos dos principais bancos disponíveis atualmente. Então, por exemplo, você pode vir aqui, filtrar, aqui está com crédito pessoal não consignado, mas tem as outras linhas de crédito também. E aqui você terá uma média das taxas dos principais bancos. Tem alguns casos aqui que eu creio estar divergente, né? Dificilmente esse banco, que eu nunca vi falar particularmente, ele cobrará zero de taxa, né? Então é bem difícil. Mas, de modo geral, aqui se cobre também tem uma taxa bem baixa, mas você vai ver entre os principais bancos a média entre 2%, um pouco mais, um pouco menos e assim por diante. Você pode filtrar outras linhas de crédito também. Vamos colocar, por exemplo, financiamento de crédito consignado público para quem é funcionário público. Você também tem acesso. Pode ver que é uma taxa um pouquinho mais baixa quando comparado à linha não consignada que vimos anteriormente. E aqui você tem uma média de quantos bancos estão trabalhando. Vale destacar, aqui é uma média. Isso sempre vai variar de banco para banco, de valor contratado, de prazo contratado e assim por diante. Mas com certeza, utilizando esse parâmetro, você tem uma ideia do custo efetivo hoje da dívida no país, quando comparado, por exemplo, ao CDI que vimos anteriormente. Vamos olhar financiamento imobiliário com taxa de mercado, quanto que está o mês e quanto que está o ano. Então, tem também o comparativo dos principais bancos atualmente. E assim por diante, pessoal. Cartão de crédito rotativo, que eu citei, uma das maiores taxas. Olha o patamar dessas taxas de juros. E não são taxas abusivas, pessoal, são taxas médias de mercado. Realmente, a taxa do crédito rotativo, que seria cartão de crédito, e juros da conta, é nessa média de 9 a 10%. Não é um banco que está cobrando 10% e está cobrando uma taxa de juros abusiva. Não, você pode consultar diretamente no Banco Central, com total transparência, e você verá que é, na média, acima de 10%. Grande parte deles cobram acima de 10%, nesse caso, em taxa do rotativo do cartão de crédito. Fica a sugestão, dá um Google se você tiver essa curiosidade, fazer o comparativo, que você vai entender, de fato, a fazer essa proporção entre custo da dívida e custo oportunidade dos seus investimentos. Lembrando também, adicionalmente a isso, você utilizar o parâmetro de razão ou emoção. Se for pouca diferença de rentabilidade, eu particularmente não correria o risco e eu prefiro dormir mais tranquilo sabendo que eu não tenho dívida, mesmo que eu tenha um pouco valor investido. Mas após a liquidação dessa dívida, aí sim você consegue montar melhorar a sua reserva de emergência, começar os seus investimentos, seja em ações, fundos imobiliários e assim por diante, mas sabendo que você não tem dívida, ainda mais no patamar de Selic atual, que sabemos que os juros, comparado historicamente, por exemplo, com o caso de 2020, que eu citei anteriormente, né, onde tínhamos taxas extremamente mais baixas, hoje o cenário ele está um pouco mais elevado.